Quando você chega no nível que você entende o inglês falado muito bem, que by the way, tem que ser, by the way, tipo, a propósito, tem que ser o seu maior objetivo no inglês. Eu sei que vocês aí querem falar inglês, eu quero falar inglês, ó. O seu objetivo primordial não é falar inglês, vai ser no futuro. Primeiramente tem que ser entender o inglês falado muito bem. Se você chegar no nível que você escuta o americano falando e é muito fácil de entender, você entende tudo, cara, depois falar vai ser de boa, entendeu? E aí, ó, alguém perguntou, você consegue entender o indiano falando inglês? César, boa pergunta, porque aqui é um momento filosófico. Se você chegar num ponto, anota isso aí pra você colocar na geladeira, pra você colar na geladeira da sua casa. Se você chegar no ponto que você entende o inglês falado muito bem, pode ser o inglês dos Estados Unidos, você vai entender também o inglês da Inglaterra, você vai entender também o inglês da Índia, você vai entender também o inglês da Austrália. Claro, assim, você vai entender o inglês da Índia e da Austrália perfeitamente, vai ter uma coisinha ou outra ali que vai te dar dificuldada. Mas, em geral, a hora que você entende realmente o inglês, cara, daí você entende o da Inglaterra, o do... Vocês lembram do Noel Gallagher? Vocês lembram? Quem que sabe quem que é o Noel Gallagher? Vou contar uma história pra vocês. Ah, mas vai parar a aula pra contar uma história? Eu faço isso. Conhece esse maluco aqui? Daquela banda Oasis? Escutava muito Oasis quando eu era adolescente, assim, revoltado com a vida, né? E, cara, né, quando eu era adolescente, eu não sabia inglês, né? Não sabia, fui aprender inglês depois dos 20 anos de idade. E aí, cara, eu escutava esse maluco falando, velho, eu não entendia, na minha mente era assim, ó, é impossível entender ele falando. Não tem como. Nem quem fala inglês entende. Porque ele é da Inglaterra. Não. Vou botar ele falando aqui. Vou botar ele falando aqui. Saca só o maluco falando em inglês. É o cara da Inglaterra. No, he doesn't. Because tattoos are for no offense. I like talking about what my songs are about. About 4.5 minutes. I don't like talking about what my songs are about. You've got to work that out for yourself. What is Noel Gallagher doing now? Moral da história. Eu achava impossível de entender. Não tinha como, era impossível. Aí eu estudei inglês durante muito tempo e tal, aprendi inglês. E aí, sei lá, 8 anos depois, eu ouvi o maluco falando de novo. Eu vi, tipo, um vídeo no YouTube do cara lá, né, do Noel Gallagher. Olha lá o Noel Gallagher. Aí eu lembrei, caraca, velho. Há 10 anos atrás era impossível entender esse cara falando. Não tinha como. Era impossível. Será que hoje que eu sei mais inglês, será que dá pra ouvir? Será que dá pra entender? Era impossível. E aí eu botei lá o vídeo pra ver, 8 anos depois, e eu entendi, velho. Eu vi a entrevista do cara e, caraca, velho, eu entendo o que ele fala. E ele fala inglês enrolado com ovo na boca da Inglaterra. E eu tô entendendo o que ele fala. E aí eu me toquei de uma coisa muito... Na realidade eu já tinha me tocado disso antes, meio, eu acho. Mas assim, ficou mais claro isso na minha mente que, cara, depois que você chega num alto nível de entendimento no inglês, você vai entender o cara da Inglaterra, você vai entender o cara da Índia, você vai entender o cara da Austrália, você vai entender praticamente qualquer pessoa falando inglês, entendeu? Claro, só que tem que chegar num nível alto, beleza? E assim, o cara da Índia pode ser um pouquinho difícil? Pode perder uma coisa ali, uma coisa aí, mas vai funcionar. E aí a mesma coisa se aplica no francês. Quando eu chegar no ponto que eu entendo o francês lá da França muito bem, provavelmente eu vou entender também o francês do Quebec, o francês lá dos países da África que falam francês, e assim por diante. Beleza? Né? Beleza? Vamos lá então. Não, português de Portugal. Olha o que você entende, Ana. Eu não entendo português de Portugal. Entende sim. Você vai boiar, perder uma coisinha ali, mas depois de 15 minutos ali escutando um maluco falar inglês de Portugal, você já tá tranquila. Você entende sim, né? Então vamos lá. Vamos voltar pra aula agora? Vamos voltar?